Muito boa noite, bem-vindo. Ursula von der Leyen será a próxima Presidente da Comissão Europeia. Foi difícil e longo, mas o Conselho Europeu chegou a uma decisão. Fumo branco, o Conselho Europeu escolhe os líderes para os principais cargos da UE. Ursula von der Leyen será a próxima Presidente da Comissão Europeia. Christine Lagarde, no Banco Central Europeu. A inauguração da legislatura no Parlamento Europeu ficou marcada por um protesto dos eurodeputados do Brexit. Estiveram de costas voltadas durante o hino. Incêndio no interior de um submarino russo. 14 marinheiros morrem. Vladimir Putin ordena investigação. O presidente moçambicano de visita a Portugal durante 4 dias. Filipe Nyusi participa em vários eventos, incluindo a Cimeira Euro-África. Junho fica na história pelas piores razões. Foi o mês mais quente desde que há registros. Ursula von der Leyen deverá ser a próxima Presidente da Comissão Europeia. Depois de uma longa maratona negocial, o Conselho Europeu conseguiu finalmente escolher os nomes das personalidades que vão ocupar os cargos de topo na UE. Cabe agora ao Parlamento Europeu aprovar a nomeação. 2 mulheres e 2 homens. Os cargos de topo das instituições europeias estão até a ver em paridade, com a alemã Ursula von der Leyen a receber o aval dos líderes para suceder a Jean-Claude Juncker como Presidente da Comissão Europeia. Se confirmada pelo Parlamento, ainda a Ministra da Defesa alemã será a primeira mulher a ocupar o cargo. Após 3 dias de negociações entre os diversos grupos políticos, foi também decidido indicar a francesa Christine Lagarde, atual diretora do FMI, para a presidência do Banco Central Europeu. O primeiro-ministro belga em funções, o liberal Charles Michel, foi indicado para a presidência do Conselho Europeu. Josep Borrell será o elemento do Partido Socialista Europeu nestes altos cargos. O espanhol foi indicado para o alto representante para a política externa da União Europeia. Os nomes terão ainda de ser confirmados pelo Parlamento Europeu, que terá também ainda de eleger um sucessor para o italiano Antonio Tajani. A inauguração da legislatura do Parlamento Europeu ficou marcada por um protesto dos eurodeputados do Brexit que viraram costas durante o hino da Europa. A eleição do presidente do Parlamento Europeu está marcada para esta quarta-feira. Dichiaro aperta la prima seduta del Parlamento Europeo dopo le elezioni europee. A 9ª legislatura do Parlamento Europeu começou com um grupo de eurodeputados de costas voltadas para o resto do hemiciclo. Os deputados do partido do Brexit viraram-se para o outro lado enquanto soavam os acordes de Beethoven, a Ode à Alegria, hino oficial da União Europeia. Mais tarde foi uma dessas deputadas a ser sorteada como escrutinadora da eleição do Presidente do Parlamento Europeu, marcada para quarta-feira. Esta eleição é sempre o primeiro ato oficial de cada legislatura, mas desta vez foi adiada 24 horas, já que os líderes dos 28 Estados-membros continuam sem chegar a acordo sobre os cargos de topo da UE, incluindo este. Houve de lugar para um protesto contra o afastamento de 3 eurodeputados independentistas catalães impedidos de se sentar no Parlamento. Matt Carthy, deputado irlandês eleito pelo Sinn Féin, foi a voz da indignação. Antonio Tajani, presidente cessante, já avisou que a eleição vai acontecer quer haja ou não acordo entre os líderes dos vários países-membros, que tentam distribuir os cargos pelas principais famílias políticas, mesmo se no caso do presidente do Parlamento a decisão pertence ao próprio PE. Quem não se conforma com o início da legislatura são os independentistas catalães. 3 eurodeputados eleitos na Catalunha não foram autorizados por Madrid a tomar posse devido às circunstâncias jurídicas em que se encontram. Os independentistas da Catalunha não se conformam com o facto de 3 eurodeputados eleitos nesta região espanhola não terem sido autorizados a tomar posse no Parlamento Europeu.
Alguns foram até Estrasburgo terça-feira para exigir o respeito pelos votos em Oriol Junqueras, detido em Espanha, bem como Carles Puigdemont e António Comín, exilados na Bélgica. Eles devem ser considerados inocentes até ao trânsito em julgado e por isso devem usufruir de plenos direitos enquanto cidadãos. Foi nessa condição que os nomes constavam das listas e que as pessoas votaram neles livremente. É uma contradição inacreditável que eles não possam estar aqui a representar os seus eleitores. Pensamos que já não se trata de um assunto interno espanhol, mas de um assunto europeu. Havia grande expectativa para saber se o ex-presidente do governo regional catalão, Carles Puigdemont, se deslocaria da Bélgica para a França. O advogado desaconselhou a viagem porque poderia ser preso pelas autoridades francesas. Tínhamos medo que ele viesse até cá porque não queremos que seja preso. Mas votámos nele e é por isso que viemos aqui. Cerca de 10 mil pessoas participaram na manifestação, de acordo com fontes da polícia, tendo viajado de avião, autocarro e automóvel particular. Muitas pessoas chegaram esta manhã em autocarro e vão partir esta noite de autocarro. E houve também muitas que vieram de carro e vão dormir no carro. Pagámos tudo do nosso bolso. Ninguém nos pagou nada. Alguns eurodeputados espanhóis eleitos por partidos como Ciudadanos disseram que os fugitivos à justiça não têm o direito de tomar posse de cargos institucionais da União Europeia. Espanha tem direito a 54 assentos no Parlamento Europeu. Os Estados Unidos ameaçam impor novas tarifas aduaneiras à União Europeia e a tensão comercial tem dominado o Fórum Económico Mundial. Neste Davos de verão, o primeiro-ministro chinês anunciou que vai abrir o setor financeiro ao capital externo. Produtos como queijo, whisky ou azeitonas estão entre as exportações europeias para os Estados Unidos, que vão ser alvo de taxas adicionais. Estes produtos fazem parte da lista publicada agora pelas autoridades norte-americanas. E junta-se a outros produtos já anunciados em abril no valor de 18,5 mil milhões de euros. Os Estados Unidos e a União Europeia estão num longo conflito na Organização Mundial de Comércio sobre os subsídios concedidos à fabricante norte-americana Boeing e à rival francesa Airbus. As últimas ameaças de imposição de tarifas aduaneiras surgem poucos dias depois das tréguas alcançadas na guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. A tensão comercial entre os Estados Unidos e a China diminuiu e as negociações devem ser retomadas depois da reunião dos dois chefes de Estado, o que é uma ótima notícia. Esta guerra comercial, no entanto, tem sido uma mudança fundamental nas relações a longo prazo entre a China e os Estados Unidos. As tensões e a política comercial dos Estados Unidos têm vindo a ofuscar a reunião do Fórum Económico Mundial, conhecido como Davos de Verão. O primeiro-ministro chinês pediu a todos os países que defendam o livre comércio. Disse ainda ser necessário promover a facilitação do investimento e, ao mesmo tempo, aperfeiçoar os acordos institucionais que sublinhem a igualdade de direitos, de oportunidades e de regras, para uma melhor globalização e um desenvolvimento que enfatiza o benefício mútuo, o equilíbrio e a inclusão. O primeiro-ministro chinês promete ainda que a China vai abrir mais o setor financeiro ao capital externo, adiantando que o país será mais transparente e previsível para o investimento estrangeiro. Vladimir Putin ordenou a abertura de um inquérito sobre o incêndio e consequente morte de 14 marinheiros a bordo do submarino de águas profundas Lachorik. O incidente aconteceu perto da base de Severomorsk, no mar de Barents. 14 marinheiros russos morreram a bordo de um submarino durante uma missão de pesquisa científica no fundo do mar. A tragédia terá ocorrido segunda-feira numa zona não identificada, mas a informação só foi revelada esta terça-feira pelo Ministério Russo da Defesa, numa altura em que o submarino já teria sido resgatado para a base militar de Severomorsk. O submarino seria movido a energia nuclear, mas não transportava armas. Terá sofrido um incêndio a bordo e os marinheiros sufocaram devido aos fumos da combustão. Aconteceu em Londres. Um homem que seguia no trem de aterragem de um avião comercial oriundo da Etiópia caiu quando o aparelho se preparava para aterrar em Heathrow. O corpo caiu no jardim de uma casa cerca de 10 minutos antes do avião pousar, depois de uma viagem de mais de 8 horas. Não se sabe ao certo se o passageiro clandestino estava morto no momento em que caiu, pois teria de sobreviver a temperaturas de cerca de 60 graus negativos.
No compartimento do avião da Ethiopian Airlines foram encontrados uma bolsa, água e um pouco de comida. Filipe Nyusi, o presidente de Moçambique, chegou esta terça-feira a Lisboa. O chefe de Estado, que tem uma agenda carregada de eventos e encontros, esteve já com o homólogo português Marcelo Rebelo de Sousa. Está em Lisboa desde o início da tarde de terça-feira o Presidente da República de Moçambique. Trata-se de uma visita de Estado de 4 dias a convite do seu homólogo português. Filipe Nyusi foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa com as habituais honras militares na Praça do Império, em Belém, na capital portuguesa. Depositou uma coroa de flores no túmulo do escritor Luís de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos, momento acompanhado por vários representantes dos governos português e moçambicano. Nyusi passou também pela Assembleia da República Portuguesa. Os presidentes moçambicano e português participarão já esta quarta-feira na 4ª Cimeira Portugal-Moçambique, na qual está prevista a assinatura de vários acordos entre os dois países. Quinta-feira, os dois chefes de Estado estarão presentes no Fórum Euro-African. Neste evento, Filipe Nyusi falará de reconstrução, o renascer depois da tragédia, do rasto de morte e destruição deixado pela passagem do ciclone Idai. A deslocação do presidente moçambicano a Portugal acontece em ano de eleições em Moçambique, legislativas, presidenciais e regionais. É oficial, junho foi o mês mais quente desde que há registros. E 2019 também está entre os anos mais quentes, com vagas de calor extremo que estarão relacionadas com alterações climáticas e emissões de gases com efeito de estufa. Os números oficiais confirmam que foi o mês de junho mais quente de sempre na Europa. A vaga de calor bateu recordes em vários países, com os termómetros a subir até aos 45 graus Celsius. As temperaturas médias estiveram 2 graus acima do normal. O final do mês de junho foi excepcionalmente quente comparado com a média durante o período de referência de 1981 até 2010. Assistiram-se a temperaturas de 6 a 10 graus Celsius, acima do normal na maior parte de França e Alemanha, norte de Espanha, norte de Itália, Suíça, Áustria e também República Checa. Os altos níveis de ozono, medidos pelo Serviço de Monitorização das Alterações Climáticas Copérnicos, contribuíram para o calor. Há coisas que podem ser feitas em relação às fontes de emissões. É por isso que em várias cidades de França, mas também de outros países da Europa, existem restrições ao tráfego e é exatamente isso que precisa de ser feito. Se reduzirmos as emissões de ozono, é possível aliviar o problema. A curto prazo, para evitar que as coisas se agravem, uma boa medida é reduzir o trânsito. An episode, it's good to reduce traffic on the day. As alterações climáticas terão provavelmente adicionado 4 graus Celsius à onda de calor, segundo um estudo da World Weather Attribution. A guerra ao plástico nos oceanos ganhou mais uma frente de batalha nos mares da Grécia. O fundador da primeira escola para pescadores profissionais do país lançou um programa através do qual os pescadores são pagos para ajudar a limpar a poluição marinha. A Euronews foi saber mais sobre esta iniciativa. A Grécia tem a correr uma parceria com pescadores locais para a recolha de resíduos no mar e a respectiva reciclagem. Podem ser redes de pesca obsoletas, plásticos ou outro lixo apanhados durante as pescarias. Em vez de os deitarem fora, agora há quem pague por eles. A Euronews foi conhecer Lefteris Arapakis, o autor deste programa grego. Encontramos uma lata de Coca-Cola com uma cor estranha. Reparei que o prazo de validade tinha expirado em 1987. A lata andava no mar há 30 anos. Foi a primeira coisa que nos chocou. A segunda foi ver um pescador atirá-la outra vez para o mar. Disse-me que não era pago para apanhar lixo, mas sim peixe. O fundador da Enaleia sublinha a receptividade do programa. Mesmo que tenham começado apenas pelo dinheiro, que não era muito, aprenderam a valorizar o gesto.
Uma vez, em conversa com o capitão, ele disse-me que nos velhos tempos costumava atirar borda fora o copo de plástico do café que bebia. Agora, mete-o no lixo. Lembrei-lhe, foi apenas há 6 meses, não nos velhos tempos. A Enaleia criou um circuito para a reutilização das toneladas de plástico recolhidas mensalmente pelos pescadores. Redes, cordas e outros objetos que recolhemos são enviados para o estrangeiro para serem reciclados e convertidos em meias, fatos de banho e outros utensílios. Plásticos, latas e outros resíduos são colocados na linha de reciclagem que criámos com uma companhia certificada. Em Portugal, por exemplo, há empresas a transformar estes resíduos em malha reutilizada em roupa. Mas é preciso mais. Tem de haver uma grande cooperação. As pessoas têm de parar de deitar fora o plástico. As empresas têm de começar a usar o plástico como matéria principal. Os governos têm de ajudar no processo e nós temos de continuar a remover o lixo dos mares. Os pescadores gregos parecem cada vez mais convencidos pelo programa de Lefteris Arapakis e reconhecem a importância da limpeza dos mares. Quando continuamos a encontrar no mar todos estes objetos, garrafas, sacos, plásticos de todos os tipos, até motos e bicicletas, o nosso esforço tem de continuar. O mar é a nossa vida. Os resíduos de plástico são o perigo número 1 para todos os mares do planeta. Organizações ambientais pressionam cada vez mais para a implementação de medidas urgentes. Se essas medidas não forem tomadas, as ONG alertam. Até a espécie humana está em perigo. Em Cabo Verde tenta-se ajudar como se pode o ambiente. Uma empresa recém-criada está a fazer azulejos a partir de garrafas de plástico. Transformar garrafas de plástico em azulejos é a missão de uma empresa sediada na ilha de Santo Antão, Cabo Verde, com cerca de 8 garrafões de 5 litros de água ou o correspondente em garrafas de 1,5 litro, produz-se um azulejo. O objetivo é naturalmente tornar rentável o projeto, mas também ajudar o meio ambiente. O ambiente é nosso e necessita estar limpo. E se cada um de nós fazermos um pouco daquilo que é bom para o nosso ambiente, juntando uma pequena quantidade, 1, 2, 3 garrafas ou mais, a MT Segredos está sempre de braços abertos. Queremos melhorar e aumentar a nossa produção, melhorar cada vez mais o nosso produto e melhorar a mudança da mentalidade e fazer com que as pessoas vejam que o ambiente precisa da gente. Diariamente, 25 quilos de plástico ganham uma nova vida, uma iniciativa de uma imigrante cabo-verdiana que viveu na Holanda. Maria Teresa Segredo iniciou este projeto em 2017, primeiro com a formação dos empregados. Só em novembro de 2018 o produto chegou ao mercado. Nesta fábrica produzem-se azulejos, digamos, normais, mas também decorativos. Mas para que se consiga a matéria-prima necessária é também importante o empenho das comunidades locais. Não, normalmente as pessoas, quando passam por cá, gostam do nosso trabalho, aí vão motivadas por esse espírito e muitas vezes fazem as suas recolhas em casa, nos ambientes próximos e muitas vezes também fazem com que estes plásticos cheguem até nós. A recolha faz também em hotéis e restaurantes de Santo Antão. Em 2 anos, desde o período de formação e testes e o início da venda, a empresa já reciclou mais de 20 toneladas de plástico e produziu mais de 2.000 azulejos de 20 por 20, que são vendidos no mercado nacional, mas também estrangeiro. O grande desafio da empresa são as ligações marítimas entre ilhas, que tornam mais difícil fazer chegar de outros pontos do país a matéria-prima. E chegamos ao final de mais uma edição do Euronews Noite. Obrigado por estar connosco.